Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo semanal da novela Amores Verdadeiros, de 21 a 25 de junho. Saiba em detalhes como será a morte da Cristina. Aníbal e Candelária se reencontrarão e o Aníbal vai descobrir que a Cristina era filha dele. E a Kendra vai colocar na cabeça do Nelson que ele deve mostrar o vídeo da Vitória e do Aguiar no Hotel Paranique. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 21 de junho. Roy, todo folgoso, louco para ficar com Liliana, diz a ela que já não pode esperar mais. Liliana diz a Rolando que não é fácil para ela. Diz que tem medo e então revela para ele que é virgem. Cristina encontra Aníbal saindo do prédio onde mora. Nelson e Salviano veem um vídeo de Vitória e Aguiar. Furioso, Nelson diz a Salviano: Vitória com esse infeliz? Ao saber que Liliana é virgem, Roy desiste de ficar com ela. Roy dá um selinho em Liliana e diz que quando ela resolver o seu problema é só chamá-lo e vai embora. Cristina diz a Aníbal que ainda que ele tenha se comportado meio mal com a sua amiga Paula, ela se simpatiza muito com ele. Cristina diz a Aníbal que se ela pudesse escolher, ela teria pedido que o seu pai fosse como ele. Aníbal fica emocionado. Nelson pergunta a Aguiar e Vitória quem dos dois começou o romance. Vitória e Aguiar se surpreendem quando Nelson mostra para eles o vídeo dos dois no hotel. Salviano liga para Kendra e a recrimina por ter mandado o DVD para Nelson. Kendra fica feliz em saber que Nelson já viu o DVD. Ela diz a Salviano que está preparando um presente de casamento para Nick e desliga o telefone. Aguiar e Vitória explicam para Nelson como eles foram parar naquele hotel. Nelson não acredita e, dando uma de machão, diz a Vitória que agora é ele que vai impor as condições. Cristina vai até o apartamento de Paula. Paula decide revelar toda a verdade para a Cristina. Paula diz a Cristina que está segura de que depois que ela souber a verdade, não vai perdoá-la. Cristina pergunta a Paula do que ela está falando e diz que ela está assustando. Paula diz a Cristina: o seu pai não morreu como a sua mãe te disse. O seu pai está vivo. Cristina fica furiosa e pergunta a Paula quem ela pensa que é para dizer que a mãe dela é uma mentirosa. Paula diz a Cristina que é agora ou nunca e então diz a ela: você é filha do Aníbal Balvanera. Cristina fica completamente chocada. Nelson diz a Vitória que daquele dia em diante ela fará o que ele quiser e exige que ela demita Aguiar. Vitória se recusa a demitir Aguiar e diz a Nelson que se a imagem dela se destruir por causa daquele vídeo, a dele também não ficará boa, pois não vai ficar nada bem para ele o papel de corno. Vitória manda Nelson fazer o que quiser com aquele vídeo, porque ela não tem nada do que se arrepender, pois ela e Aguiar estão com as suas consciências tranquilas. Vitória jura a Nelson que não vai permitir que ele faça dela e Aguiar vítimas das estupidezes dele. Descontrolada, Cristina pergunta a Paula de onde ela tirou tamanha loucura de que ela é filha do Aníbal Balvanera, se a mãe dela sequer o conhece. Paula diz a Cristina que o que ela teve que aceitar durante todos os anos que viveu com Aníbal é que Candelária Corona foi o grande amor da vida dele. Paula afirma para Cristina que Candelária se apaixonou por Aníbal sem saber que ele tinha uma família. Paula diz a Cristina que Aníbal nunca soube da existência dela. Paula confessa a Cristina que Candelária mandou uma carta para Aníbal falando que ela é filha dele, mas ela impediu que a carta chegasse até ele. Nick mostra 2 lingeries para Guzmão e pergunta qual cor ele prefere. Guzmão responde que prefere a lingerie branca e pede para ela não provocá-lo. Paula pede perdão a Cristina por ter lhe ocultado a verdade. Arrasada, Cristina diz a Paula que cresceu em um mundo de mentiras e diz que não pôde ter um pai. Cristina, cheia de raiva, diz a Paula para não voltar a se aproximar dela e nem se intrometer na vida dela nunca mais. Desnorteada, Cristina sai do prédio. Liliana sente uma dor no estômago e se pergunta por que está sentindo aquilo.
No ateliê, Vitória encontra uma carta do Aguiar, onde ele diz: Senhora Vitória, eu volto para a minha cidade, de onde eu nunca devia ter saído. Obrigado por tudo. Eu nunca vou esquecê-la. Que Deus a abençoe. Arrasada, Vitória chora. Tomásia pensa que finalmente Vitória decidiu despedir Aguiar. Aos prantos, Vitória diz a Tomásia que não e que ele decidiu ir e diz que não sabe o que fazer. Vitória diz a Tomásia que está desesperada. Tomásia diz a Vitória que escutou quando Aguiar ligou para a rodoviária para saber o horário dos ônibus que vai para Santa Rita. Tomásia diz a Vitória que ela tem que alcançar Aguiar antes que ele vá embora, pois ainda está em tempo. Gusmão volta a tentar fazer Nick desistir de se casar. Gusmão diz a Nick que a ama e diz que fará o que for preciso para ela se dar conta de que aquele sentimento é verdadeiro. Nick insiste em dizer que Gusmão só quer o dinheiro da família dela e manda ele deixá-la em paz. Cansado, Gusmão diz a Nick que já entendeu e diz que vai se afastar dela. Gusmão diz a Nick: que pena, você nunca entendeu nada. Nick diz a Gusmão que é um alívio ele deixá-la em paz, porque finalmente ela vai descansar, pois ele já estava sufocando. Nervoso, Gusmão diz a Nick: eu não sei por que me apaixonei por uma menina odiosa e fresca como você. Cristina caminha pelas ruas chorando e se pergunta por que a mãe a enganou e não teve coragem de lhe dizer que o seu Aníbal é o seu pai. Enquanto isso, Aguiar está na rodoviária a ponto de entrar no ônibus. Vitória chega e grita por ele. Aguiar vê Vitória e vai até ela. Os dois dão um abraço demorado. E sem resistir mais, Aguiar beija Vitória. Vitória corresponde ao beijo com muito amor. Terça-feira, 22 de junho. Gusmão diz a Liliana que Aguiar pediu demissão e foi embora da mansão. Vitória pede para Aguiar não ir embora, não deixá-la só. Aguiar diz a Vitória que o que sente por ela já é muito grande e diz que precisa ir antes que aquilo se transforme em algo baixo, sujo pelas circunstâncias. Aguiar diz a Vitória que não quer causar mais problemas entre ela e o seu marido e pergunta se ela imagina o que pode acontecer se Nelson mostrar para Nick o vídeo dos dois no hotel. Aguiar diz a Vitória: ainda que me doa na alma, eu tenho que ir, antes que não haja mais remédio. Vitória diz a Aguiar que entende, mas diz que não pode imaginar a sua vida sem ele. Aguiar diz a Vitória que ela tem a filha dela, ele tem a sua esposa Cristina e o seu Solzinho. Aguiar diz a Vitória que eles não têm nenhum direito de fazer mal às suas famílias e abraça a Vitória novamente. Animada, Liliana diz a Gusmão que talvez seus pais se reconciliaram e por isso Aguiar tomou a decisão de ir embora. Nick pede a Kendra para lhe repetir tudo o que sabe sobre Gusmão, porque ele jura que a ama e não tem nenhum interesse na fortuna da família dela. Nick diz a Kendra que depende disso para cancelar o seu casamento com Roy. Kendra, bisca safada, loira demônio dos infernos, diz a Nick que Salviano contou para ela que escutou quando Gusmão falava ao telefone com alguém sobre se casar com ela e disse que era um plano perfeito, pois já havia feito isso com a mulher que se casou. Kendra coloca na cabeça de Nick que a ex-mulher de Gusmão tinha muito dinheiro e depois que eles se casaram, Gusmão a deixou na ruína. Mesmo depois de ouvir tudo de Kendra, Nick ainda se sente confusa e diz a Kendra que quando Gusmão fala de amor com ela, parece ser tão sincero. Kendra diz em pensamento que terá que fortalecer os seus argumentos contra Gusmão para que Nick se case com Roy e vá embora. Nelson chega todo felizinho e diz a Nick que tem uma boa notícia. E diz que Aguiar não trabalha mais na mansão. Nick pergunta a Salviano se ele sabe os motivos de Aguiar ter ido embora. Nelson diz a Nick para perguntar à mãe, pois talvez ela saberá lhe dizer os motivos pelos quais o seu guarda-costas renunciou. Vitória diz a Aguiar que nunca vai esquecê-lo e ainda que ele vá para longe, uma parte dele vai ficar com ela. Aguiar diz a Vitória: ah, senhora, e eu o que vou dizer? Ainda que você fique,
essa parte sua fica aqui no meu coração. Aqui eu a levo, bem juntinho a mim, porque eu a amo, a amo. Vitória diz a Aguiar que também o ama e eles se beijam novamente. Sofrendo, Aguiar deixa a Vitória. Vitória fica inconsolável vendo seu amor partir. Roy diz a Omar que não soube o que fazer quando Liliana lhe disse que era virgem. Roy diz a Omar que ficou paralisado e teve medo, pois essa moça é diferente. Roy confessa a Omar que se não tivesse que se casar com Nicole Brisa Balvaneira para resolver a situação econômica da sua família e impulsionar sua carreira, se daria uma oportunidade com Liliana. Vitória diz a Tomásia que Aguiar foi embora, mas diz que ele tinha razão, porque o amor deles é impossível e não tinha sentido ele ficar ao lado dela, porque assim os dois continuariam sofrendo. Do ônibus, Aguiar liga para casa e deixa uma mensagem para Cristina, dizendo que já renunciou ao trabalho e está voltando para Santa Rita. Aguiar diz a Cristina que espera que ela e Liliana o encontrem lá. Liliana chega em casa e ouve a mensagem do pai. Guzmão revela para Adriana que Nick é o grande amor da sua vida, mas diz que eles pertencem a mundos muito diferentes. Adriana diz a Francisco que não vê a sobrinha entusiasmada com o casamento e o aconselha a lutar por seu amor. Kendra faz um site falso onde diz que Guzmão presta serviços sexuais. Kendra diz a Espanto que tem que se assegurar de que Nick se desiluda por completo do interesseiro do Guzmão e se case com Roy Paiva. Cristina chega na casa de Kendra aos prantos. Espanto, que está escondido na cozinha, fica escutando a conversa das duas. Arrasada, Cristina diz a Kendra que não sabe o que fazer e pede para ela ajudá-la. Cristina então revela a Kendra que é filha de Aníbal Balvaneira. Descontrolada, Kendra diz a Cristina: "Você não pode ser uma Balvaneira. Você não pode ser uma Balvaneira. Você não." Cristina pergunta a Kendra por que ela se incomoda. Kendra disfarça e se faz de amiga. Kendra diz a Cristina que fica indignada por terem enganado. Kendra diz a Cristina: "Imagina se você tivesse ficado sabendo disso desde criança. Agora viveria rodeada dos mesmos luxos que Adriana e Vitória Balvaneira. E me dá muita raiva que seja precisamente a Vitória que está roubando seu marido." Nelson, merda antipático, diz a Vitória que está muito intrigado e pergunta a ela se Aguiar resolveu ir embora só ou se foi ela que o colocou para correr. Vitória diz a Nelson que isso não importa a ele e diz: "Esquece do Aguiar, me deixa em paz e vai brincar com a sua amante." Vitória sai e Nelson, velho babão, cretino, nojento, diz: "Pensando bem, não é uma má ideia." Kendra, em pensamento, diz: "Era só o que me faltava, que a esposa do caipira karateca tenha direito à fortuna dos Balvaneira." Cristina diz a Kendra que é verdade que ela se separou do José Ângelo por causa da Vitória Balvaneira. Cristina diz a Kendra que não é possível que a sua própria irmã tenha se interessado pelo seu marido. Cristina diz a Kendra que vai procurar Aníbal naquele momento para falar com ele. Kendra diz a Cristina que ela não pode fazer isso e diz para ela recordar que Aníbal sofreu um infarto há pouco tempo e uma emoção forte poderia provocar a morte dele. Cristina se preocupa. Kendra manda Cristina deixar aquele assunto nas mãos dela e diz que vai averiguar se tudo o que disseram a ela é verdade. Kendra manda Cristina ir para casa, tomar um banho e descansar. Pobre Cristina. Ela agradece Kendra e diz que sabia que podia contar com ela. Cristina diz a Kendra que ela é um anjo e diz que vai pedir a Deus por ela e por sua filha. Cristina agradece Kendra por tudo, dá 2 beijos no rosto dela e vai embora. Kendra limpa o rosto, grita espanto e furiosa diz: "Acaba com ela! Obedece, imbecil, e acaba com ela! Mata ela!" Enquanto isso, Aguiar está na igreja de Santa Rita. Aguiar diz ao Senhor que ele sabe como foi difícil para ele renunciar ao amor da Dona Vitória. Aguiar pede perdão ao Senhor por ter pecado em pensamento e diz que quer voltar a ser o homem íntegro por quem Cristina se apaixonou. Aguiar jura ao Senhor que vai consagrar o resto dos seus dias para fazer Cristina e Liliana felizes. Cristina caminha pela calçada e Espanto a segue em uma caminhonete.
Cristina se pergunta se Aníbal terá coragem de reconhecê-la diante de toda a família como a sua filha. Cristina atravessa a rua. Espanto acelera o carro e pega Cristina em cheio. Espanto se diverte com a sua maldade. Cristina fica caída no chão, gravemente ferida. Quarta-feira, 23 de junho. Liliana começa a se sentir mal e desmaia. Paula conta para Gilda que Cristina já sabe que é filha do Aníbal. Cristina é levada às pressas para o hospital. Liliana acorda e se pergunta por que desmaiou. Liliana diz que se sente muito estranha. Espanto liga para Kendra e diz que o trabalho já foi feito. Kendra diz a Espanto que ele receberá o seu pagamento quando ela confirmar que Cristina morreu. Vitória diz a Tomásia que pela filha dela e pela filha do Aguiar, o amor deles não pôde acontecer. Vitória diz a Tomásia que pelo menos restará para eles o consolo de que fizeram o que era certo, porque não se pode construir a felicidade pessoal sobre o sofrimento dos demais. Liliana diz a Beatriz que está muito angustiada, pois a mãe não atende o celular e o pai foi embora para Santa Rita. Enquanto isso, Cristina começa a ser operada. Salviano diz a Beatriz e Liliana que vai falar com seus contatos para tentar localizar Cristina. Josefina chega e Liliana, aflita, diz a ela que a sua mãe desapareceu e diz que não sabe nada dela. Aguiar liga para casa. Josefina atende e diz que ele precisa voltar, porque Liliana precisa dele. Josefina diz a José Ângelo que Cristina não voltou para casa e ninguém sabe dela. Nervoso, Aguiar pergunta o que está acontecendo. Jean-Marie e Stefano jantam juntos. Jean-Marie comenta que eles estão saindo juntos há uma semana. Stefano dá um pingente de presente para Jean-Marie e diz a ele que é uma maneira de demonstrar que a relação deles significa muito para ele. Jean-Marie pergunta a Stefano quando ele vai falar sobre a relação deles com Odete Longoria. Stefano diz que ainda não sabe, pois a sua mãe não sabe das suas preferências. Salviano diz a Vitória que foi informado que Cristina foi atropelada e está sendo operada. Vitória fica assustada e pergunta se Aguiar já sabe. Salviano diz que não e nem Liliana. Vitória pede a Salviano para ajudar Liliana em tudo o que ela precisar e quando tiver notícias de Cristina, que a avise, porque ela quer saber de tudo o que acontecer. Roy, nojentinho, tenta de tudo para transar com Nick. Nick o rejeita. Roy, muito irritadinho, segura Nick pelo braço e pergunta por que ela está se fazendo de difícil com ele. Guzmão entra no quarto e manda Roy soltá-la. Nick sai deixando os dois sozinhos. Guzmão adverte Roy para não machucar Nick ou vai se ver com ele. Roy diz a Guzmão que ele vai ter que se acostumar a ficar longe de Nick, porque depois do casamento ele não voltará a vê-la nunca mais. Liliana se desespera ao saber que Cristina foi atropelada. Aguiar está a caminho da capital quando Beatriz informa a ele que Cristina foi atropelada. Sozinha, Vitória roga a Deus para que Cristina sobreviva ao acidente. Vitória diz: me concede esse milagre e eu, em troca, te ofereço matar todo esse amor que sinto por José Ângelo Aguiar. Me escuta, Senhor. Por favor, me escuta. Paula fica aflita ao saber do acidente de Cristina. Candelária liga da rodoviária e diz a Liliana que acabou de chegar na cidade. Liliana diz para a avó ir direto para o hospital porque a sua mãe não está bem. Enquanto isso, Kendra, sem nenhum pingo de remorso, acaba de transar com Nelson, velho babão ordinário. Nelson diz a Kendra que Aguiar deixou de ser um problema para ele porque já foi embora da mansão. Aguiar chega no hospital e fica sabendo que Cristina está sendo operada. Kendra diz a Nelson que Cristina pediu divórcio a Aguiar. Kendra enche a cabeça do velho idiota, dizendo que agora que o Aguiar não é mais o empregado da mansão Balvaneira e é um homem livre, eles não podem saber o que vai acontecer entre ele e Vitória. Salviano diz a Aguiar que acabou de falar com a enfermeira e diz que ela falou que Cristina está lutando por sua vida. Liliana, Josefina,
Paulo e Beatriz chegam no hospital. Liliana pergunta ao pai se sua mãe vai se salvar. Candelária chega desesperada querendo ver a filha. Nick diz a Guzmão que quando voltar da sua viagem de lua de mel, não quer mais vê-lo na mansão. Nick diz a Guzmão que ele não precisa se preocupar com o dinheiro que deve para a mãe dela, porque ela vai lhe dar o dinheiro para quitar sua dívida. Nick diz a Guzmão que está disposta a pagar o que ele quiser, desde que não volte a vê-lo. Guzmão pergunta a Nick por que ela quer que ele vá embora. Nick diz a Guzmão: você não entende que eu preciso ter você longe de mim, porque enquanto você estiver por perto, eu não posso fazer amor com Roy. A médica diz a Aguiar e Liliana que Cristina resistiu à cirurgia, mas não garante que ela passará daquela noite. Guzmão diz a Nick que ela não pode fazer amor com Roy, porque ama ele e tenta fazer ela admitir que é verdade. Nick não admite e diz que se sente vigiada por ele. Nick dá um cheque em branco para Guzmão e manda ele colocar a quantia que quiser. Indignado, Guzmão rasga o cheque e diz a ela que não tem preço, nem para ir, nem para ficar, e joga o cheque nela. Candelária agradece Paula pelo apoio que tem dado ao seu genro e à sua neta. Paula, chorando, diz a Candelária que se sente culpada pelo que aconteceu com Cristina. Quinta-feira, 24 de junho. Vitória e Tomásia ficam sabendo que Cristina resistiu à operação, mas o seu estado ainda é grave. A médica diz a Aguiar, Liliana e Candelária que o estado de Cristina é grave. Diz a eles que Cristina está consciente e quer vê-los. Salviano diz a Kendra que Cristina foi atropelada e jura que se ficar sabendo que foi ela, não ficará de braços cruzados. Kendra diz a Salviano que não tem nada a ver com o acidente de Cristina e diz que não tem culpa daquela camponesa não saber atravessar as ruas. Liliana é a primeira a ver Cristina. Chorando, Liliana diz à mãe que a avó cumpriu a sua palavra e foi vê-los. Liliana diz a Cristina que ela e o pai cuidarão dela. Cristina diz a Liliana que tudo vai ficar bem e diz para ela que sempre vai cuidar deles. Cristina diz a Liliana que a ama e que ela é o presente mais precioso que a vida lhe deu. Tomásia conta para Guzmão o que aconteceu com Cristina. Cristina conversa com a mãe. Diz que ela é enfermeira e sabe que o fim dela está próximo. Cristina diz a Candelária que ela não precisa se preocupar, pois ela está tranquila. Cristina pede para a mãe não chorar, diz que é a vontade de Deus e que elas devem aceitar com resignação, mas diz que não quer ir sem saber a verdade. Cristina então pergunta à mãe se Aníbal Balvaneira é mesmo seu pai. Candelária diz a Cristina que sim e pede perdão a ela por ter lhe escondido a verdade. Candelária diz a Cristina que teve vergonha de confessar que se apaixonou por um homem casado e diz que só descobriu isso depois que engravidou dela. Cristina diz à mãe que não tem nada do que perdoá-la e diz que só queria saber a verdade. Cristina diz à mãe que por ela só tem gratidão por ter lhe dado a vida, uma vida cheia de amor. Muito emocionada, Cristina pede à mãe para lhe dar sua bênção e diz que a ama muito. Vitória chega no hospital e, ao ver o estado de Aguiar, decide não se aproximar dele. Vitória diz a Salviano que é um momento muito doloroso para a família do Aguiar e pede para ele apoiar Aguiar e se informar sobre o estado de saúde de Cristina, enquanto ela o espera na capela. Candelária avisa Aguiar que Cristina quer vê-lo. Candelária diz a Salviano e Paula que o estado de Cristina é muito delicado e a médica não deu esperanças a eles. Paula, em pensamento, pede a Deus para salvar Cristina e não deixá-la com aquela culpa. Na capela, Vitória suplica a Deus para devolver a saúde a Cristina. Vitória diz que Cristina merece viver e ser feliz ao lado da sua família. Aguiar diz a Cristina que tinha muito medo de vê-la porque pensou que ela estava zangada e não queria falar com ele. Cristina chora, diz a Aguiar que o ama e que ele é o melhor marido do mundo. Aguiar diz a Cristina que a ama e quando ela melhorar, eles vão embora dali e recuperarão todas as coisas bonitas que tinham juntos. Cristina pede perdão a Aguiar por seus ciúmes e diz que não foi a melhor maneira de demonstrar o seu amor por ele. Cristina diz a Aguiar que vai embora o amando e diz: "Me escuta bem, meu amor.
você é tudo para mim. Esse amor é infinito e viverá para sempre. Cristina pede para Aguiar lhe prometer que não vai ficar só e pede para ele buscar a sua felicidade. Cristina pede para Aguiar abraçá-la, diz que o ama e morre nos braços dele. Aguiar chora inconsolável. E eu também chorei horrores vendo essa cena. Que autor besta. Podia ter deixado a Cristina viva e fazer ela encontrar um novo amor, já que também eu não achava justo o Aguiar continuar casado com ela, sendo que já não a amava mais. Aníbal comenta com Antônio que Adriana está morando na mansão, mas diz que a nota estranha e diz que não acha que ela está sendo sincera com ele. Salviano conta para Vitória que a esposa do Aguiar acabou de falecer. Aguiar diz a Liliana que a mãe dela já não está mais com eles. Nelson, querendo dar uma de muito homem, diz a Aníbal que ele colocou Aguiar para fora da mansão. Nelson diz a Aníbal que esse infeliz sempre esteve atrás de Vitória e ele sabe disso. Aníbal diz a Nelson que aquilo é um absurdo e diz que não vai permitir que ele difame Vitória. Nelson diz a Aníbal que tem um vídeo muito interessante para mostrar para ele e diz que então ele verá como a filha dele e o seu guarda-costas se davam bem. Nesse momento, Vitória chega e diz ao pai que aconteceu uma tragédia e então conta para ele que a esposa do Aguiar faleceu. O velório de Cristina começa. Aguiar e Liliana se apoiam. Candelária diz para si mesma que não sabe como Cristina ficou sabendo que era filha do Aníbal e se pergunta por que ela teve que levar para o túmulo aquela dor. Sexta-feira, 25 de junho. Desesperado, Aguiar diz a Josefina que matou a sua mulher. Josefina diz a Aguiar que não e diz que Cristina dará a força que ele precisa para superar a dor da perda dela. Vitória e Aníbal chegam para dar os pêsames à família. Vitória diz a Aguiar que de verdade sente muito. Aguiar diz a Vitória que acredita na sinceridade dela, mas diz que naquele momento ela lhe faz muito mal e suplica a ela que vá embora. Vitória diz a Aguiar que o entende e diz que só queria lhe dizer que se ele precisar de algo, conta com ela. Liliana agradece a Aníbal pela presença e apresenta a ele sua avó. Aníbal e Candelária ficam impactados ao se verem. Josefina diz a Aguiar que ele não devia ter sido tão duro com Vitória. Josefina diz a Aguiar que Vitória também está sofrendo com aquela tragédia. Josefina diz para Aguiar não afastar Vitória do lado dele, porque vai ser ela que vai guiá-lo pelo resto da sua vida. Aníbal diz a Candelária que jamais pensou que iria voltar a vê-la. Aníbal diz a Candelária que é demais para ele vê-la naquele lugar, velando Cristina. Aníbal diz a Candelária que se sente muito mal. Candelária diz a Aníbal: se você não a aceitou quando estava viva, não venha chorar por sua filha, agora que ela está morta. Candelária acusa Aníbal de saber que Cristina era filha dele. Aníbal fica surpreso. Josefina diz a Vitória que o José Ângelo não teve a intenção de rejeitá-la e pede para ela entender que ele está passando por um momento muito difícil. Josefina diz a Vitória que o José Ângelo precisa dela e pede para ela não deixá-lo só. Josefina diz a Vitória que o José Ângelo passará por momentos muito difíceis e ela é a única que pode fazer com que a vida dele seja menos triste. Vitória diz a Josefina que depois dessa tragédia, o que ela deve fazer é não se aproximar de Aguiar. Aguiar diz a Liliana que seria melhor eles voltarem para a cidade deles. Liliana diz ao pai que para aquele lugar onde os três foram tão felizes, ela não voltará nunca mais. Vitória diz a Josefina que a presença dela incomoda Aguiar e diz que o melhor é que ela fique longe. Josefina pega a mão de Vitória e diz: ninguém pode fazer um novo começo com o que já passou, mas sim, se pode começar algo novo com um final melhor. Aníbal garante a Candelária que não sabia que Cristina era sua filha e diz que achava que ela estava morta. Candelária não acredita em Aníbal e fala sobre a carta que mandou para ele. Nervoso, Aníbal diz a Candelária que essa carta nunca chegou nas mãos dele. Candelária diz a Aníbal para deixar de ser hipócrita, diz que ligou no escritório dele e a secretária disse que ele estava viajando.
E uma semana depois, ela recebeu uma carta dele dizendo que as suas únicas filhas eram Vitória e Adriana. Surpreso, Aníbal jura a Candelária que não sabia de nada daquilo. Em uma cena emocionante, Guile se despede de Cristina. Candelária fica surpresa ao saber que Aguiar trabalhava como guarda-costas da filha de Aníbal. Aníbal abraça Aguiar chorando e diz que a morte de Cristina lhe dói muito. Nick comenta sobre o velório de Cristina com Roy e, se referindo a Liliana, Nick diz: pobrezinha, ela deve estar muito mal. Kendra chega no velório de Cristina e diz a Liliana que sente muito a morte da mãe dela. Poliana e Jean-Marie apoiam Liliana. Furioso, mas discretamente, Aguiar diz a Kendra para não se aproximar mais do caixão da sua mulher. Aguiar deixa claro para Kendra que não gosta nada dela e a manda ir embora de lá. Em pensamento, Kendra diz: maldito caipira karateca, você também vai me pagar. Essa cachorra tinha que ser enterrada viva para sofrer bastante. Gusmão apoia Liliana. Beatriz e Paula chegam no velório. Furioso, Aníbal diz a Paula que há muitas coisas que ele precisa esclarecer. Aníbal fala sobre a carta que ele não escreveu, sobre a informação falsa que o detetive lhe deu sobre Candelária. Aníbal diz a Paula que ela estava se referindo a Cristina quando falava que ele tinha uma terceira filha. Aníbal pergunta a Paula por que ela não lhe disse e diz que agora é muito tarde para se aproximar dela. Paula diz a Aníbal que tentou contar para ele, mas a soberba dele o cegou e diz que também está destruída com a morte de Cristina. Aníbal se culpa por não ter escutado Paula, pois se tivesse escutado, poderia ter feito muito mais por Cristina. Depois, Aníbal diz a Liliana que qualquer coisa que ela precisar, de agora em diante, ela conta com ele. Aguiar diz a Candelária que se não tivesse a Lili, não saberia o que faria. Aguiar diz a Candelária que acha que morreria naquele momento. Candelária fica olhando para Aguiar e diz em pensamento: se você soubesse, José Ângelo, que a Liliana não é sua filha. A Adriana diz a Lili que gosta muito dela. Liliana abraça Adriana, diz que ela não sabe como lhe faz bem o seu abraço e pede para ela não soltá-la. Candelária é apresentada a Adriana. Adriana diz a Candelária que entende a dor dela e a abraça. Nick diz à mãe que está muito triste com o que aconteceu com a esposa do super-homem. Nick chora, diz à mãe que pensou em Liliana e se colocou no lugar dela. Nick diz à mãe que Liliana deve estar se sentindo hiper mal. Nelson Bundão diz a Kendra que já está cansado de tudo o que está acontecendo e diz que agora o infeliz do Aguiar é viúvo. Nelson diz a Kendra que agora que Aguiar está completamente livre, vai querer se aproximar da mulher dele e pode querer contar para a Vitória que eles são amantes. Velho otário, enche a boca para dizer que a Vitória é mulher dele, traste, nojento e infeliz. Kendra diz a Nelson que eles sabem que o José Ângelo só quer se divertir com a Vitória e tirar dinheiro dela. Kendra diz a Nelson que é uma maneira disso não afetar ele economicamente e sugere que ele mostre o vídeo de Vitória e Aguiar para Nick, pois Vitória não vai gostar nada disso.